Leiam mulheres, assistam mulheres, apreciem mulheres e encorajem mulheres, né? Acho que esse é o nosso papel, né? Olá, estamos mais uma vez aqui com o podcast Fala Mulher e essa é uma edição muito especial que estamos falando do aniversário do jornal Tribuna do Norte. Parabéns, Tribuna do Norte, 144 anos, que maravilha! E aqui conosco nós temos duas pessoas que foram presidente, é assim que fala, né? Presidente da Fundação Dr. João Romero. Juscelia, como que chegou isso para você? Como que veio esse convite? Conta um pouco dessa sua trajetória aqui. Detalhe, primeira mulher à frente do jornal Tribuna do Norte. Gente, obrigada pelo convite. Parabéns à Tribuna do Norte, 144 anos de história, né? Atividade ininterrupta. Uma honra, né? Ter presidido esse jornal. Chegou, foi surpresa. Foi uma surpresa, assim, maravilhosa, né? Não só de ser a primeira mulher, mas de poder ocupar uma posição que era ocupada por mais de 130 anos só por homens, numa cidade de interior, né, que a gente sabe o quanto a mulher, ela vai ficando em plano secundário, né? Então você estar à frente de um jornal, ocupados por homens, a grande maioria dos funcionários homens, e ter uma mulher, ter o detalhe, ter o toque da mulher, né, a força da mulher. E aí eu tenho uma coisa muito boa, eu sou muito feliz, muito grata, aprendi muito aqui, e tem uma coisa maravilhosa, que eu fui sucedida por uma mulher, que pois foi assim. É. E você também foi estagiária da Tribuna, é isso mesmo? Fui estagiária da Tribuna em 2008, de abril de 2008 a abril de 2009. E aí eu me formei, aí né, a gente teve que deixar. Mas eu deixei com um coração muito apertadinho, porque eu amava. Era lá na Rua dos Bentos ainda, a sede era lá. E eu aprendi demais, gente. Era aquela época que ainda tinha o Pestap, as máquinas, né, que elas ficavam expostas e tal. E eu aprendi muito com cada funcionário, eu aprendi muito com os outros colegas estagiários, mas nunca me imaginei voltando e muito menos a dirigir o jornal, né? Então, assim, mas essa parte é muito boa, porque tudo que a gente faz nessa vida, a gente colhe os frutos depois, né? Ninguém que planta jiló vai colher morango, né? Então, assim, se a gente planta bons trabalhos, se a gente planta boas amizades, se a gente é muito grato, isso é muito gostoso. Porque quando eu voltei como presidente da Tribuna, eu encontrei os meus amigos, eu encontrei os meus professores, as pessoas que me ensinaram. Então, isso é muito legal. Isso é muito gostoso, né? É a vida trazendo as lições aí no dia a dia, né? Tipo, de estagiária a presidente. E a amizade é a mesma. O aprendizado continua. Isso é muito bacana. E agora nós temos a Cíntia à frente do jornal. Conta pra gente, Cíntia. Verdade, Angelita. Olha, tava ouvindo a Juscelia falar. É uma história que meio que se repete, né? Porque eu também fui estagiária. Só não vou dizer quando, porque senão vai falar que eu sou muito velha. Mas como a gente aqui tem funcionários de muito tempo, que na verdade até já estavam quando a Juscelia presidiu a fundação, eles ainda continuam aqui. Claro que os estagiários mudam, a gente hoje tem uma equipe bem bacana de estagiários também. Quem sabe, né, lá na frente pode ser que eles voltem. Pois é. Mas assim, realmente a gente aprende muito, percebe que quem passa por aqui acaba se dedicando muito à Tribuna, ao jornal. Então eu acho que nesse sentido é muito bacana. E como a Juscelia falou, é a mesma coisa. Eu acho que se você tem a oportunidade de, no começo da carreira, fazer o bem, se dedicar, que eu acho que é bacana, porque se você não se dedicar e mostrar que você tem capacidade, né, consequentemente, você não vai conseguir, de repente, voltar numa outra posição. Então, pra mim, é muito bacana. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam desse detalhe de que nós tivemos a primeira mulher presidente depois de tanto tempo e eu pude vir dar andamento no trabalho que já estava sendo feito e como mulher, que eu acho que também é muito bacana. Às vezes a gente não se dá conta disso. Mas eu acho que assim, o jornal hoje em dia mudou muito. Então, antes da Juscelia, com a Juscelia e com Cíntia. Eu sou da biblioteca, então a gente vê, antigamente a gente recebia muitos jornais físicos de papel e as pessoas iam. Como que você enfrenta ou enfrentou, como que você sente? Porque assim, é uma onda hoje de buscar as informações pela internet. E um jornal, né, a Tribuna do Norte, 144 anos, né, Angelita, sobrevive. Eu percebo que na biblioteca a gente tem os jornais que as pessoas podem estar buscando. É incrível.
todo mundo pega o jornal. Então, eles gostam ainda. Vocês, é como livro, né? Dizem que livro é online, que é melhor, mas tem muita gente que vai lá buscar. O que vocês sentem a respeito disso? Eu acho que hoje, é assim, claro, quem tem um pouco mais de idade, consequentemente, gosta mais do jornal impresso. Mas eu acho que desde quando a Juscelia estava aqui, foi um dos objetivos, né, Juscelia, de fazer com que a tribuna fosse vista e lida por novos leitores. Exatamente. Né? Eu lembro quando a Juscelia fez um concurso de redação. Não foi, Sim, Juscelia? a gente chegou a fazer 2 concursos de redação para trazer os jovens, para mostrar para eles essa coisa do jornal. E o nosso jornal, né, gente? O nosso jornal, o Jornal de Pinda, Sim. Jornal do Vale, Jornal do Brasil. O jornal da Tribuna, ele tá entre os 5 ou 6 da América Latina em língua portuguesa ainda. Então isso impresso também, né? Isso, então isso tem que dar ao povo de Pinda esse pertencimento, né? Exatamente. E levar para os mais jovens, né? É um caminho, porque senão aproveito para né? parabenizar o Tributins, né? Isso. Maravilhoso, deu um espaço incrível para molecada, vamos dizer, né? Para os jovens, eu acho muito legal. E eu penso assim, Carmen, respondendo em relação, né, a essa troca de vem do impresso, vai virar digital, vai acabar. Eu penso, e tem uma analogia que fala da música. A música, ela vinha lá de trás, as pessoas cantavam, depois ela foi pro disco de vinil, né, a gente que é mais clássico, assim, aí depois foi pro CD, aí depois foi pro MP4, poucas pessoas pegaram, mas teve o Discman, até chegar no Spotify. A música não deixou de ser música. Não deixou. Então, a matéria, a notícia, o texto bem escrito, ele nunca vai deixar de ser texto. Então, mesmo sendo jornal impresso, ele vai para o digital, tem os podcasts, tem todas as plataformas e as ferramentas, mas a gente continua com a mesma responsabilidade de jornalista, as equipes continuam com o mesmo desempenho, então a gente sempre tem que frisar isso. A gente se adequa à época que a gente está, né, a evolução, mas a gente não deixa a nossa responsabilidade jornalística, a gente não deixa de querer alcançar mais leitores. E a Tribuna tá numa fase linda de alcançar novos leitores. Uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês duas, quais foram os principais desafios que vocês encontraram, principalmente, né, a primeira mulher à frente, essa questão da liderança da mulher, porque a gente sabe que estamos em evolução, mas como você foi a primeira mulher, como foi para você lidar assim, com os demais funcionários e tudo mais, nesse lugar de ter uma mulher à frente do jornal? Foi desafiador. Foi extremamente desafiador, mas assim, não foi difícil. Acredito que justamente por ser a Tribuna, por termos esse perfil acolhedor, embora tenha mais homens, né, eu acredito que ainda tenha mais homens aqui, né? Sim. A maior parte dos servidores, homens e tal. Então é mais essa questão do perfil mesmo, do perfil masculino e do perfil feminino. Eu não tive problema com subordinação, com nenhuma questão dessa. Eu tive mais de fora, pessoas de fora, às vezes leitores, empresas, né, parceiros e tal. Com eles foi um pouco mais difícil, assim, você percebe o olhar, né? A gente percebe que eles dão aquela olhada assim, será que dá conta? Porque não adianta, ninguém olha a mulher separadamente. Eles olham a mulher mãe, eles olham a mulher dona de casa, eles olham a mulher que vai levar o filho no pediatra. Então, assim, tudo, será que vai dar conta? Então, essa pergunta fica na sociedade, né? Ai, será? Ela vai liderar homens, será que dá conta, né? E tem entrega do jornal, e tem horário. Então, assim, essa cobrança da sociedade, ela foi maior do que aqui dentro mesmo. Eu acho que, assim, dos funcionários eu tive muito acolhimento, teve muito respeito, e eu acho que quando a gente chega, é mais o diálogo, né, gente? Quando a gente chega num lugar, num papel de liderança, independentemente de ter mais homens ou mais mulher, eu acho que a gente tem que sempre manter um bom diálogo. Assim, eu estou aqui como profissional. É muito bom ser a primeira mulher? Eu me lembro que eu fui chamada na OAB para dar uma entrevista, assim, logo no comecinho, nos primeiros dias, e aí eles perguntaram para mim, como você se sente ser a primeira mulher? Eu falei, eu me sinto muito feliz, mas eu vou ficar muito feliz mesmo quando a gente já estiver em uma sociedade que não precisa da primeira mulher, que vai ser tudo tão natural, tão natural que não precisa ser a primeira mulher. Mas fico muito feliz, realmente, por ser a primeira mulher. Mas os desafios são esses. As cobranças são muito mais da sociedade. E acho que liderança é diálogo. Diálogo e exemplo. Se você chega cedo, vão chegar cedo. Se você tenta não faltar, não vão faltar. Se você escreve, reescreve, relê, é sempre a nossa postura, né? Sempre você dando o exemplo. Então, em todos os lugares, vão cobrar mais da gente que é mulher?
vamos. Não tem jeito, né? Mas você falou uma coisa que é bem bacana, né? Eu acho que o exemplo é tudo. Se você é comprometido, porque a gente precisa ser comprometido. Sim. Se você tá querendo fazer uma coisa nova ou não, ou manter uma coisa que já tá, um projeto que já tá acontecendo, se você der o exemplo e também se comprometer, eu acho que é o principal. E eu acho que a gente acaba se cobrando também por ser mulher. Porque por mais que a sociedade cobre e fale, né, e mostre meio que uma coisa meio subliminar, tipo, será que ela vai dar conta porque ela é mulher? A gente também se cobra, né, porque a gente quer fazer sempre o melhor. E eu acho que nesse sentido, tanto a Juscelia agora também, quanto agora durante a minha gestão, eu acho que a ideia da gente é essa mesmo, é comprometer todo mundo, senão não dá certo, né? Exatamente, você tem que trazer pra perto, né? Pra perto, a liderança é isso, traz junto, vamos juntos, é feito por todos nós, é espírito de equipe, mas não no diálogo, né? Assim, não, desculpa, diálogo não no discurso, mas na prática. Vamos juntos, vamos juntos. E eu achei magnífica a sua fala desse mundo ideal, onde a gente não vai ter mais quem foi a primeira. Que se é a primeira, estamos tão iguais. Aqui, a equidade, né? Exista de fato, né? A fim de não precisar ter essa preocupação de como foi a primeira e não precisar a gente lá falar, eu fui a primeira. Exatamente. E eu acho que também uma outra coisa também bem bacana em relação a que você falou, a liderança, eu acho assim, liderar também, além de ser exemplo, é você deixar que os outros brilhem. A gente não precisa ficar brilhando. Exato. Né? Eu acho que nesse sentido é bacana, né? Porque a gente quer outros projetos, como Fala Mulher, brilhando, né? A gente quer que outras pessoas apareçam. Porque, assim, de uma forma indireta, a gente acaba aparecendo junto. Então, eu acho que o Fala Mulher, gente, parabéns pra vocês, idealizadoras. O Fala Mulher é uma voz, né, para as mulheres, assim, incrível, num lugar incrível, que é a tribuna, é maravilhoso. Eu só tenho que parabenizar vocês pela oportunidade. Eu vi o da Vanessa Alves, eu vi de algumas mulheres, e assim, eu acho lindo, porque cada pessoa que vem, ela tem uma trajetória diferente, seja na medicina, seja na escrita, seja na sala de aula, no chão de fábrica, mas toda mulher, ela vem aqui com uma história diferente, então vocês estão dando vozes às mulheres, que eu acho que essa é a ideia do projeto, né? Vocês estão dando vozes às mulheres, à diversidade feminina, não só ao empoderamento, mas a diversidade feminina, da onde cada uma vem. Muito legal. Parabéns. Onde quer. Parabéns. Esse é o nosso foco. Quando a Cíntia nos chamou para estar fazendo, né, esse projeto, para estar à frente. Mas que, voltando um pouquinho, o que eu acho interessante é que a fala de vocês, não é vocês que se elevam. Vocês querem apresentar, vocês querem a elevação, vocês querem que o nome Tribuna do Norte permaneça, que o jornal Tribuna do Norte permaneça. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que nós mulheres temos esse olhar. A gente é sempre, né? A gente sempre olha o outro e deixa a gente sempre um pouco de lado. A gente é materna, né? Então é isso, eu acho que isso que faz a diferença. Estamos chegando ao fim, uma pena, né? Pois é, eu queria que vocês, Cíntia e a Ju, dessem uma dica de leitura. Lembrando, gente, que a Ju também é escritora, então a gente está aqui com diversos livros dela, onde que ela participou recentemente também. Ela tem uma crônica que foi escolhida e depois quem tiver interesse pode entrar em contato com ela, mas a gente vai estar publicando essa crônica. Vou comprometer a Juscelia aqui já para todo mundo. Que ela tem tanta coisa bonita escrita nos materiais, um material tão bonito que a partir de agora ela vai ser colunista. Então, pelo menos a cada Recebo. Você vai ter que Recebo. uma crônica pra gente poder publicar. E com certeza esses livros estarão na biblioteca. Alguns já estão na biblioteca, mas outros... Colher Dourada tá lá. Mas fica a dica de vocês estarem procurando. Mas eu queria uma dica de leitura de vocês. Agora, atualmente, eu tô lendo aquele da Chimamanda, que é A Contagem dos Sonhos. Como eu estou passando por um processo de luto, né, que eu perdi o pai da minha filha recentemente, tem 14 meses, e nós estamos nesse processo de luto. E aí, uma amiga muito querida, chamada Juraci, me deu de presente esse livro. E eu tô lendo, e ele realmente é um afago, sabe? Esse momento de dor, nesse momento, assim, explica um pouco o que a Chimamanda passou. Eu indico esse livro não só pelo luto, mas pra gente saber o que a gente faz com as nossas dores e que sim, é válido sofrer, é válido chorar, tudo a seu tempo. Então esse livro, ele traz uma lição de calma, vai dar tudo certo. De respiro. Respira, é a vida de cada um. Então é esse, A Contagem dos Sonhos,
que é o que eu indico, que eu estou lendo nesse momento, estou apaixonada. E vocês? Então, eu tô lendo um livro, ele é até meio antigo já, acho que é de 2004, do Mário Cortella. Na verdade, é até legal da gente estar falando. Eu achei ele veio da biblioteca, porque a Carmen manda livros pra gente. E a gente tem uma estante de livros aqui na porta da tribuna, que chama Giro Literário, que você pode estar pegando livros, levando, enfim. E um dia eu passei ali, que a gente tá sempre correndo, né? E achei esse do Mário Cortella, que é Qual a Tua Obra? Eu achei bacana, Maravilhoso. porque ele pede para que você pare e veja o que você está fazendo. Qual é a sua obra enquanto mãe, esposa, companheira, o que você está deixando exatamente. Enquanto mulher, né? Enquanto mulher, né? Eu tô na metade dele, também tô gostando bastante. É um livro fininho, né? Mas apesar de não ser tão assim atual, eu acho que ele traz uma história, né? uma história bem atual. Então eu acho que é bacana. E eu gostaria de pedir uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. E agora, hein, Juscelia? Eita, pode começar. Olha, eu tenho certeza que as mulheres têm um caminho muito grande ainda pela frente, né? A gente fica muito triste quando a gente ouve falar em tantos casos de feminicídio, quanto a sociedade ainda é machista e não reconhece. Eu até acho que reconheça o nosso papel e a força da mulher, mas ainda esses casos em especial são bem chocantes, né? Porque de uma certa maneira ainda a mulher está lutando muito ainda para se colocar, né? Eu acho que nós 4 aqui, e a Gisele que está nos bastidores, somos mulheres privilegiadas, porque por mais que a gente tenha as nossas lutas, a gente tem um papel de destaque na sociedade aqui em Pinda. Sim. Então eu acho que nesse sentido é bem bacana. E que a gente não desista, porque por mais que de vez em quando a gente chore, né, apanhe, não tenha todos os nossos direitos respeitados, a gente sempre dá a volta por cima. Sim. E consegue conquistas novas. Então eu acho que a gente não pode desistir, por mais difícil que seja. Minha mensagem é essa. É isso, pegando o gancho da Cíntia sobre o feminicídio, é muito triste, extremamente triste. Eu acho que a gente tem que tentar, né, da forma que a gente tem, com a voz que a gente tem, repassar para as nossas crianças, adolescentes. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela é extremamente consciente em relação à violência verbal e tal, ela comenta tal, então a gente tem que tentar buscar isso dos adolescentes. E eu penso também que não só a gente tem que formar pessoas, né, com essa mentalidade de não agressão à mulher e tal, mas a gente também precisa valorizar a mulher em todos os cenários. Por exemplo, nós estamos na Copa do Mundo e a gente ama, né? Quem não ama, né? A maioria ama o futebol e a gente dá vida, a gente acredita que vai dar certo. Mas e o futebol feminino? A gente está assistindo? Então, assim, às vezes a gente precisa também, eu sei que é corrido para todos nós, mas a gente também precisa. Então, para vocês, mulheres que estão nos assistindo, tenta assistir um pouquinho, né, do futebol feminino, algumas coisas. Esporte feminino, o esporte feminino tenta dar um valor, assim, né, porque vai começar da gente. Eu acho que começa da gente. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo. Leiam mulheres, assistam mulheres, apreciem mulheres e encorajem mulheres, né? Acho que esse é o nosso papel. E esse é o papel do Fala Mulher, né? Gente, eu gostaria de propor um brinde pelo aniversário da tribuna. E por essas mulheres empoderadas que fizeram parte e fazem Parabéns, parte. tribuna. É verdade. Todas nós. Tem que tomar um golinho, né? Porque a gente pode colocar um copo de volta. Grande abraço e que venha mais 144 anos com muitas mulheres à frente da Tribuna do Norte e que não tenha mais que a gente falar a primeira. Sejamos todas iguais. Verdade. Parabéns, tribuna. Parabéns. Parabéns. Obrigada.